Paz do Senhor, irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, é um privilégio que Deus está nos dando. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos 10, nós vamos ler o versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo aqui está se referindo a um texto que está em Isaías. Lá no capítulo 52 de Isaías, Isaías diz a mesma coisa. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, que diz a Sião, o teu Deus reina. E eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, sobre essa frase de Isaías que Paulo retoma. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas. Por que dos que anunciam coisas boas, o que é formoso é o pé? Não devia ser a voz? Não deveria ser quão formosa é a voz do que anuncia coisas boas? Ou os lábios? Quão formosos são os lábios do que anuncia coisa boa? O que o pé tem a ver com isso? Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas? Por quê? O que o pé tem a ver com a voz? O que o pé tem a ver com o anúncio? Não devia ser, quão formosa é a voz do que anuncia coisas boas, como é bom ouvir a voz do que anuncia coisas boas, como soa bem aos ouvidos a voz do que anuncia coisas boas. Ou, quão formosos são os lábios daquele que anuncia coisa boa, que bom ouvir uma voz que anuncia coisas boas. O que os pés? O que os pés têm a ver com a voz? Não é? Tá certo que quando a gente tem algumas pessoas que falam bobagem, a gente diz que eles meteram os pés pelas mãos. Mas eu acho que o Paulo não estava pensando nisso, nem Isaías. O que os pés têm a ver com isso? É que o Paulo, retomando Isaías, estava retomando uma tradição muito antiga nos tempos passados, que era a tradição que mais tarde virou até no mundo esportivo a maratona. Vocês já ouviram, já assistiram as Olimpíadas, e vocês já notaram que nas Olimpíadas tem um esporte chamado maratona, que é um pessoal que a gente não sabe se está andando ou está correndo, ou é uma metade de andar, uma metade de correr, porque eles andam de um jeito totalmente diferente, mas eles têm de andar 42 quilômetros. Então a gente não sabe se eles estão andando ou estão correndo, porque quando a gente olha e diz, não, isso não é andar, isso é correr. Mas depois a gente presta atenção e fala, não, isso também não é correr, eu acho que isso é andar. Bom, é uma mistura de andar e correr, é um jeito estranho de mover as pernas, mas eles têm de andar 42 quilômetros. E a maratona é 42 quilômetros, por quê? Porque a história é a retomada da história de um jovem que andou 42 quilômetros, correu 42 quilômetros para dar uma notícia e morreu. E aí, em homenagem a esse jovem,
tem uma atividade esportiva que é chamada de maratona. Mas por que esse jovem era tão importante e o que foi que ele fez para merecer ser lembrado para o resto da história da humanidade? É que ele foi anunciar o resultado da guerra. Então o que acontecia nos tempos passados? O rei saía com o seu exército para lutar contra o inimigo. O inimigo que estava querendo destruir o reino, que estava querendo escravizar as pessoas, e que estava usurpando a autoridade, que estava massacrando o seu povo. Ele então reunia todos os seus exércitos e ia enfrentar o opressor. E aí está lá a batalha. E a batalha em campo aberto. E o rei está com o seu exército enfrentando o opressor. Aquele povo que está, aquela nação que está destruindo o seu povo, escravizando o seu povo, queimando as colheitas, destruindo tudo que o seu povo faz, destruindo tudo que o seu povo constrói. E o rei sai com o seu exército e vai para o campo de batalha, para uma batalha derradeira, para acabar com aquela escravidão, para acabar com aquela exploração, para acabar com aquele domínio, para acabar com toda aquela sorte de injustiça que o seu povo está sofrendo por causa daquele opressor. E o povo? O povo está esperando notícia. O povo está esperando para saber se eles podem celebrar ou não podem. Se eles já são livres ou continuam escravos. Se agora a colheita deles está salva ou eles vão ter de proteger a colheita porque os inimigos vêm aí de novo. Se os filhos deles estão salvos ou ele tem de esconder os filhos para não serem transformados em escravos. Se as mulheres deles estão salvas ou eles têm de esconder as suas mulheres, as suas filhas, para não serem abusadas pelo inimigo. O povo fica aguardando. Notícias da guerra. E aí o povo fica olhando para onde? Para os montes. Fica olhando para os montes. Aguardando o quê? Aguardando o jovem que vai chegar para avisar se a guerra foi ganha por eles ou se eles continuam escravos. Se eles podem celebrar a vitória ou eles vão ter de chorar a derrota. Se eles podem se alegrar ou então estão condenados à tristeza para sempre. Se os seus filhos podem sair dos esconderijos ou é preciso se esconder de forma melhor ainda. Eles ficam olhando para os montes. E por que ficam olhando para os montes? Porque já de longe, olhando para os montes, eles conseguem avistar que notícia que aquela pessoa está trazendo. Se ele está vindo saltitante, alegre, acenando para todo mundo, dizendo já lá desde os montes, porque ele já sabe que ele está sendo visto, dizendo vencemos, 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 ele vem de um jeito. Mas se ele vem para trazer a notícia da derrota, se ele vem para trazer a notícia da perda, se ele vem para trazer a notícia da escravidão, a notícia do fim da colheita, do abuso das suas mulheres, da destruição da esperança daquele povo, ele vem de outro jeito. Ele não precisa nem chegar onde está o povo. Quando o povo vê como ele está andando, já sabe se a notícia é de celebração ou de choro. Por isso que Isaías diz, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia coisas boas. Porque a hora que a gente começa a vê-lo, a gente já sabe, vencemos, 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 vencemos. Pois é disso que a Bíblia está falando. E o que é que tem a ver conosco? A Bíblia conta a história de uma rebelião e de uma escravidão. O que a Bíblia conta? A Bíblia conta que
uma das criaturas mais poderosas das que Deus tinha criado, se rebelou contra ele. E que essa criatura que se rebelou contra Deus arrastou com ele 1/3 das milícias celestiais. Mas, não contente em ter arrastado 1/3 das milícias celestiais, essa criatura veio até a terra e seduziu a humanidade. E levou a humanidade a se tornar sua escrava. E levou a humanidade a se tornar sua serva. Arrastou a humanidade para as trevas onde estava vivendo. E que tudo parecia perdido. Tudo parecia perdido porque agora a humanidade não tinha como escapar mais do poder daquele ser maligno. A humanidade estava condenada a ser escrava desse ser maligno por toda a sua existência. Não havia saída. Parecia que tudo estava perdido. Até que, depois de séculos e séculos e séculos e séculos de silêncio, em que a humanidade já não sabia mais nada sobre Deus, a última notícia que se tinha sobre Deus foi quando Deus salvou a humanidade através do dilúvio, salvou uma família. E depois também aquela família foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, e ninguém mais sabia de Deus. A única coisa que os homens sabiam era da sua dor. A única coisa que a raça humana sabia era das suas tragédias. A única coisa que a raça humana sabia era daquela coisa terrível de que nós só vivemos em guerra, nós só nos matamos, nós só nos destruímos, nós não conseguimos entender o que está acontecendo conosco. Há um montão de deuses, mas nenhum desses deuses é Deus coisa nenhuma. A humanidade está perdida, ninguém sabe mais o que é a humanidade, de onde que nós viemos, por que nós estamos aqui, todo mundo perdido. Séculos de silêncio. A última vez que Deus havia conversado com um ser humano havia sido com Noé. E depois séculos de silêncio. E parecia que não tinha mais saída. E parecia que não tinha mais nada, porque afinal de contas a humanidade fora arrastada para as trevas. E o mundo se cobriu de trevas. O mundo se cobriu de trevas. Ninguém sabia nada sobre Deus. Até que um dia um nômade, um sujeito de uma tribo qualquer, desses que não paravam em lugar nenhum, que ficavam andando de lugar para lugar, uma hora estava acampado num lugar, outra hora estava acampado em outra, outra hora estava acampado em outra, procurando água, procurando comida para o seu gado, e aí quando acabava a água num lugar, quando acabava a comida ia para outro, ia para outro, ia para outro, ia para outro, ia para outro. Era mais uma tribo nômade no mundo. E aí um membro dessa tribo, de repente, no deserto, andando sozinho, ouviu uma voz. Sai da sua parentela. Sai da sua casa. E vai para a terra que eu te mostrarei. Deus havia falado depois de séculos de silêncio. Séculos de silêncio. Séculos em que a humanidade não sabia mais nada sobre Deus, não sabia mais nada sobre coisa nenhuma. A única coisa que a humanidade sabia era sobre a sua dor. A única coisa que a humanidade sabia era sobre as suas guerras. A única coisa que a humanidade sabia é sobre as suas angústias e o seu sofrimento. Não sabia mais nada. Nada de Deus, nada de si, nada de nada. Até que séculos depois, aquele nômade, no deserto, ouviu uma voz.
sai da sua casa, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a terra. Eu vou abençoar a humanidade. Eu vou salvar a humanidade a partir de você. Imagina aquele homem chegando lá na sua tenda, no seu clã, e dizendo: eu tenho de ir embora. Como você tem de ir embora? Eu tenho de ir embora porque eu ouvi a voz de Deus. Como é que você sabe que é Deus? Só pode ser Deus. Para falar do jeito que falou, só pode ser Deus. E que Deus que era? Não sei. Como é que ele chama? Não sei. O que ele faz? Não sei. Da onde que ele é? Não sei. Como é que ele se parece? Não sei. Mas como é que você sabe que é Deus? É Deus. E você vai embora? Vou. Mas você não sabe que é perigoso sair de perto da família? Sei. Você não sabe que se você sair de perto da família, as outras tribos nômades vão fazer de você escravo? Sei. Você não sabe que se você sair de perto da família, as outras tribos vão pegar a sua mulher para elas e ainda vão matar você? Sei. E mesmo assim você vai embora? Vou. Por que você vai embora? Porque Deus falou comigo. Mas como é que você sabe que é Deus? Porque só pode ser Deus. Mas você só ouviu uma voz. Mas eu não ouvi uma voz qualquer não. E não foi com o ouvido que eu ouvi não. Eu ouvi com o meu corpo. Está ecoando dentro de mim. Cada pedaço do meu corpo ouviu aquela voz. Aquela voz está o tempo todo me dizendo: sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E qual é essa terra? Não sei. Então quando você sair da sua tenda com a sua esposa, você vai para o norte, vai para o leste, vai para o oeste ou você vai para o sul? Não sei. Rapaz, você não sabe nem que direção que você vai tomar? Não sei. E como é que você sabe para onde deve ir? Eu não sei. Então como é que você vai? Eu vou sair. E ele disse que vai me mostrar para onde que eu tenho de ir. E como que ele vai mostrar isso para você? Não sei. E você vai desse jeito? Vou. E por que você vai? Porque eu não posso desobedecê-lo. Essa voz dentro de mim é tão forte que eu não posso desobedecer. Eu vou. Era Deus chamando a humanidade. Era Deus visitando os homens depois de séculos de silêncio. Era Deus começando a grande obra de salvação da humanidade. E o restante da humanidade? O restante da humanidade não sabe nada. Ninguém sabe nada de nada. Aqui e ali tem um Jó, um outro, que tem alguma percepção de Deus. Mas o restante da humanidade não sabe nada. Nada. Centenas de pessoas não sabem nada. Nada, nada de nada. Só aquele homem ouviu aquela voz. E aí vieram os descendentes dele. Milagre atrás de milagre para ele ter descendentes. E aí veio o seu filho. E depois veio o seu neto. E aí o seu filho Isaac também ouviu essa voz, e depois o seu neto Jacó também ouviu essa voz, e depois ninguém mais ouviu essa voz. E o seu filho Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, tinha um que tinha sonhos. E sonhava, e sonhava, e sonhava, e sonhava, e sonhava. Mas ninguém mais ouviu a voz. E aí aquele moço que sonhava foi traído pelos irmãos. E os irmãos o mandaram, o venderam como escravo. E a tribo nômade que o comprou como escravo vendeu para o Egito.
e um general no Egito comprou aquele jovem como escravo, e aquele jovem começou a viver como escravo, e aí ele foi traído pela esposa daquele homem, foi caluniada pela esposa do seu dono, e foi para a cadeia. Então, se ele já era escravo, agora ele estava pior ainda. E toda a família dele estava longe. Os irmãos tinham traído, o pai pensou que ele tinha morrido, e ele continuou firme. E provavelmente, quando o carcereiro via como ele trabalhava direito, como ele era um homem sério, o carcereiro dizia para ele: escuta, mas como é que você é assim? E ele diz: é porque eu sirvo a Deus. Que Deus? Ah, a voz que falou com os nossos pais. Como assim? O meu avô e o meu bisavô, eles ouviram uma voz. E o meu pai também ouviu essa voz. E nós seguimos essa voz. Voz de quem? De Deus. Que Deus? É o Deus que falou com meu pai. E como é que ele chama? Não sei. E como é que ele se parece? Não tenho a menor ideia. E onde é que ele está? Não sei. Mas ele é o Deus das montanhas, ou ele é Deus do mar, ou ele é Deus do deserto, ou ele é Deus da floresta, ele é Deus da onde? Ah, não sei. E o que é que você sabe dele? Que ele falou com meu pai. Não sei de mais nada. E aí a família dele foi para o Egito, porque Deus, esse Deus extraordinário, fez ele se tornar o homem mais poderoso do Egito. Ele levou a família para lá, e 400 anos se passaram. E durante 400 anos os descendentes daquela família só sabiam dessa voz, não sabiam mais nada. Durante 400 anos, aqueles homens e mulheres invocaram a voz que falou com o nosso pai. E eu posso imaginar todas as pessoas que cruzavam com os hebreus no Egito e viam que os hebreus não tinham nenhuma imagem de Deus, que os hebreus não tinham nenhum altar em casa, que os hebreus não tinham nenhuma estátua, que os hebreus não tinham nada. Aí perguntavam: vocês adoram algum Deus? Adoramos. Que Deus? O Deus que falou com os nossos pais. E como é que ele chama? Não sei. E da onde que ele é? Não sei. E o que é que ele faz? Não sei. E quando vocês querem invocá-lo, como é que vocês falam? A gente fala: Deus que falou com os nossos pais. E faz quanto tempo que Deus não fala com vocês? 400 anos. E vocês continuam invocando esse Deus durante 400 anos e ele nunca mais falou com vocês, nunca mais falou com a gente. 400 anos. Olha que história interessante essa história. Essa é a história da salvação. Quando você vê a história de Israel, no Antigo Testamento, lá em Gênesis e depois em Êxodo, você não imagina que aqueles anciãos com quem Moisés falou, nunca tinham ouvido Deus. Que eles não sabiam de Deus o que você sabe. Você sabe que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eles não sabiam. Você sabe que Deus é triuno. Eles não sabiam. Você sabe que Deus é espírito. Eles não sabiam. Você sabe que Deus é o grande eu sou. Eles não sabiam. Eles não sabiam nada. Eles só sabiam da voz. E a humanidade sabia menos ainda. E o que a humanidade está esperando? A humanidade está esperando a grande resposta. Que resposta? Nós vamos continuar escravos para sempre de Satanás ou tem libertação para nós? Como aquele povo que ficava esperando a notícia da guerra do seu rei e ficava olhando para os montes, esperando ver como é que ia chegar aquele moço que vinha trazer a resposta, se ele vinha chegando alegre ou triste, se ele vinha chegando pulando de alegria ou se arrastando de dor. A humanidade continuava olhando para o nada, para o horizonte,
com a única pergunta: quem somos nós? Tem jeito para nós? Um dia vai acabar essa dor, um dia vai acabar essa desgraça em que nós vivemos, um dia vai acabar essas guerras todas, um dia vai acabar essa angústia, um dia vai acabar essa miséria, um dia vai acabar esse medo que nós temos do escuro, um dia vai acabar essas vozes estranhas que nós ouvimos na floresta, um dia vai acabar esses espíritos que nos destroem, que nos escravizam, ou nós vamos ser escravos para sempre desses seres que se escondem nas trevas? Quem sabia? Ninguém sabia. E mesmo o povo de Abraão não sabia muita coisa. Os filhos de Abraão não sabiam muita coisa. A última vez que Deus tinha falado com um dos filhos de Abraão, já fazia 400 anos. E Deus estava em silêncio. E o povo de Abraão, que só se lembrava do que é que Deus tinha dito. O que é que Deus disse mesmo para o nosso patriarca? Ah, ele disse que em ti farei uma grande nação. Mas agora tudo o que eles sabiam é que eles eram escravos. Imagina você cruzando com um hebreu lá no Egito, escravo. E você perguntava para ele: você é o quê? Eu sou hebreu. Você adora que Deus? O Deus que falou com os nossos pais. Quem é o Deus que falou com os seus pais? A gente não sabe. Como é que ele chama? A gente não sabe. Mas ele falou alguma coisa? Falou o que para os pais de vocês? Ah, falou que nós vamos ser uma grande nação. Como assim uma grande nação? Que nós vamos ser uma grande nação e que a partir de nós ele vai abençoar todas as famílias da terra. Aí você diria para ele: mas vocês não passam de escravos. É verdade, a gente é escravo no Egito. E cadê o Deus de vocês? Não sei. E o que que ele disse para vocês? Que nós vamos ser uma grande nação. E que mais? Que nós vamos abençoar todas as famílias da terra. Como se vocês não passam de escravos? Mas foi o que Deus disse. Que Deus? Não sei. Nem o nome de Deus vocês não sabem. Não. Por isso que depois de 400 anos, quando um judeu fugitivo estava indo cuidar das ovelhas do seu sogro, ele viu uma planta estranha que estava pegando fogo. Era uma sarça, muito comum no deserto. Ele já tinha visto aquela sarça pegar fogo muitas vezes, porque aquele deserto era o fogo espontâneo, muito calor, a planta muito seca, de repente pega fogo. Isso, ele já tinha visto muitas vezes. Mas aí ele notou que aquela sarça, que era um negócio comum no deserto, estava cheio no deserto. Aquela sarça tinha uma coisa esquisita. Estava pegando fogo, mas não estava se queimando. Como é que alguma coisa pode pegar fogo e não queimar? Não estava sendo devorada pelas chamas. Aí ele disse: deixa eu entrar aqui para ver o que é isso aqui, deixa eu ver isso de perto. Olha que coisa esquisita, está pegando fogo, mas não está queimando. Está pegando fogo, mas não está sendo consumida. E a hora que ele entra, ele ouve a voz, que há 400 anos não falava mais nada. Moisés. Ele levou o maior susto. Tem alguém escondido aqui em algum lugar? Não, não tem. E ele vai se aproximando e a voz diz: para aí, tira a sandália dos seus pés, porque você está em terra santa. Aí ele diz: mas o que está havendo aqui? E aí a voz diz: eu sou o Deus de seus pais. 400 anos de silêncio. 400 anos. Quantas vezes a gente se desespera porque Deus não ouviu uma oração? Imagina o povo dele que ficou sem ouvi-lo durante 400 anos. Sem saber nada sobre ele. Quantas vezes eu e você não ficamos desesperados
porque Deus não ouviu uma oraçãozinha da gente, que a gente até pode passar sem aquilo. E o povo dele ficou 400 anos sem nem saber como é que Deus se chamava. Por isso que a primeira coisa que Moisés diz é: pelo menos diz o nome do Senhor, porque eu vou chegar lá e eu vou dizer o quê? Quem falou comigo? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Diga ao seu povo que o Deus deles finalmente veio para salvá-los. E aí a história vai se desenrolando. E durante séculos, só aquele povo sabe de Deus. E aquele povo vai andando de lugar para lugar e vai sendo arrastado por Deus e vai sendo salvo através do deserto, através do Mar Vermelho, e vai recebendo as leis, e vai recebendo os profetas, mas só eles sabem de Deus. E o restante da humanidade não sabe nada. Continua adorando falsos deuses e não sabe o que é que vai acontecer conosco. Até que um dia, o grande objetivo da existência daquele povo acontece. Uns pastores estão cuidando das suas ovelhas no pasto. Era uma noite, como qualquer outra noite. E de repente aparece uma figura no ar, brilhando. E diz para os pastores: eu trago para vocês novas de grande alegria. Eles levam um susto. E aquele ser diz: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Vocês vão encontrá-lo deitado numa manjedoura. E quando ele teve os pastores olhando um para o outro sem entender, olhando aquele ser sem saber se estavam ouvindo direito, e quando aquele ser acaba de dizer isso, o céu fica coalhado de seres. E eles começam a cantar um cântico que diz: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Pela primeira vez estava sendo anunciado que o que Deus queria, não queria só para o povo judeu, queria para todos os homens de toda a terra. E onde está a humanidade? A humanidade está olhando para os montes, esperando que alguém venha trazer-lhes a grande notícia. E qual é a grande notícia? Continuamos escravos? Ou agora podemos celebrar a nossa liberdade? Vamos continuar com medo dos espíritos durante a noite? Ou podemos celebrar a nossa libertação? Vamos continuar com medo dos vultos que aparecem para nós na escuridão? Ou vamos poder celebrar a nossa liberdade? Vamos continuar sentindo que tem seres nos oprimindo? Ou vamos continuar desesperados? Ou podemos celebrar a nossa humanidade? Afinal de contas, o nosso campeão venceu ou não venceu a guerra? O nosso general venceu ou não venceu a guerra? O nosso rei venceu ou não venceu a guerra? O povo ficava esperando essa notícia, e hoje toda a humanidade tem a mesma pergunta: continuamos escravos ou podemos celebrar a nossa libertação? E quem é que tem essa mensagem? Quem é que tem esses pés que podem levá-lo a anunciar essa mensagem? Quem é que sabe disso? Você sabe! Você sabe! Você sabe que o grande general venceu a guerra. Você sabe que aquele jovem, aquela criança que nasceu na manjedoura venceu a guerra. Você sabe que ninguém mais precisa ser escravo do diabo. Você sabe que ninguém mais precisa ser prisioneiro do inferno. Você sabe que ninguém mais precisa ter medo dos seres que se escondem nas trevas.
Você sabe que os índios não precisam mais ficar jogando flecha no ar para tentar espantar os maus espíritos. Você sabe que nós não precisamos mais ser escravos dos feiticeiros. Você sabe que nós não precisamos mais temer as coisas que acontecem nos cemitérios. Você sabe que ninguém mais precisa ter medo. Você sabe, o nosso general ganhou a guerra. Você tem de avisar todo mundo. Você tem de avisar todo mundo que Satanás não reina mais, que os demônios não reinam mais, que nós não somos mais escravos. Os feiticeiros não podem mais nada. Só Jesus Cristo reina. E reina para a libertação de toda a humanidade. Você sabe. Você tem de avisá-los. Você tem de levar as palavras de libertação e de liberdade para todos os cantos da terra. Porque você sabe. Você sabe. Então são os seus pés que têm de ser formosos. São os seus pés. Você não pode ficar trancado aqui nessas quatro paredes. Você não pode ficar escondido atrás das coisas que você acredita que são boas para você. Eu e você temos uma dívida com toda a humanidade, porque nós sabemos quem foi que venceu a guerra. Nós sabemos que os nossos filhos não estão mais condenados a serem casa de demônios, porque Jesus Cristo venceu. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas. Você tem coisas boas para anunciar. Ah, que como você tem coisas boas para anunciar. Como você sabe. Você conhece toda a história. Você sabe que aquela voz que falou com Abraão, e que depois falou com Isaac, e que depois falou com Jacó, aquela voz se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A voz que fez o coração de Abraão bater mais forte. A voz que arrancou Jacó do seu desespero. A voz se fez carne e a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória do único Filho de Deus. E Ele venceu a batalha por nós. Ele venceu a morte por nós. Ele venceu o inferno por nós. Ele destruiu os demônios por nós. E Ele reina pela nossa libertação. Você sabe. Você sabe o que você está fazendo trancado em quatro paredes. Você sabe. Por que você está discutindo sobre coisinhas que não valem a pena? Se a igreja tem de ser desse jeito, se a minha roupa tem de ser azul ou preta, se você sabe a maior de todas as mensagens. Por que você está reduzindo essa mensagem nessas bobagens, ao invés de avisar para todo mundo que ninguém mais precisa ser escravo do diabo? Você sabe. São os seus pés que precisam ser vistos nos montes. Gente de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações estão olhando para os montes e perguntando até quando nós vamos ser escravos. Você tem a chave da libertação deles. São os seus pés que precisam ser formosos sobre os montes. Você sabe. Você tem de ir e pregar para todo mundo. Você sabe. Nós não somos mais escravos do diabo. Jesus Cristo venceu. E agora
Vá lá onde estão as tribos, onde estão as pessoas perdidas, olhando para os montes e dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Até quando eu vou ser escravo dessa coisa terrível que eu nem sei o que é? Até quando eu não vou conseguir dormir direito? Até quando eu vou ser uma pessoa apavorada? Até quando? Até quando? Até quando? Até que eu e você cheguemos até Ele e digamos: Jesus Cristo venceu e Ele é o nosso Salvador e você não precisa mais ser escravo de ninguém. E todas as hostes do diabo se afastem, porque só há um Senhor no universo, e quando Ele fala, todos os outros seres se calam, e todos os joelhos se dobram, e Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, cujo nome é bendito de eternidade e eternidade. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém.